E aí, gente boa, tudo bem? Se você não me conhece, deixa eu baixar um pouco a câmera aqui. Se você não me conhece, eu sou Ju Palermo, professora de literatura, de língua portuguesa, revisora, e estou aqui hoje para falar sobre um tema que é o tema de spoiler, né? Mais especificamente, spoiler na literatura. É claro que a gente vai acabar falando também de spoiler em outras produções, como audiovisual, série, filme, né? Mas eu fiz um story, coloquei uma enquete lá nos stories do Instagram e queria discutir um pouco aqui os resultados dela. Então, em primeiro lugar, para começar, a simples descrição. Tá um frio do cacete aqui, viu, gente? Nossa Senhora! Estamos aqui em junho de 2023, um frio da porra aqui em Campinas, São Paulo. Bom, a primeira coisa é óbvio, eu acho que é óbvio, mas não tem como fugir do óbvio quando a gente começa um tema, né? Que é a definição, né? A tradução do termo do verbo spoil to spoil, né? Que significa estragar. Então, spoiler é quando você vai dar uma estragada em alguma coisa. Eu sempre lembro daquele episódio do MasterChef, da primeira temporada, se eu não me engano, que a mina fez um petit gâteau e polvilhou sal em cima achando que era açúcar, né? E aí ela estragou completamente o negócio, porque era um petit gâteau, quando a pessoa comeu, nossa, ela estragou botando um sal em cima. Quando eu penso em spoiler, é sempre a imagem que me vem essa menina botando sal no petit gâteau e cagando o petit gâteau, né? Quando a gente fala de estragar, a gente está falando de estragar a sua experiência de fruição de uma obra, né? Quando eu dou spoiler sobre uma obra, eu não estou estragando a obra, eu estou estragando a obra para você. Eu estou estragando a experiência que você teria, ou que você vai ter, enfim, com aquela obra, lendo aquele livro, vendo aquele filme, série. E hoje em dia é muito difícil, assim, a gente fugir de spoilers, principalmente de novidade, né? Outro dia um amigo meu estava brincando no Instagram, porque recentemente lançaram aí A Pequena Sereia, né? O live action. Ele falou, gente, eu não vi ainda, mas já vi 40% do filme por spoilers de vocês no Instagram, né? TikTok, enfim, Twitter, sei lá. Então, a gente vive cercado dessa discussão e essa coisa de comentário sem spoiler, a resenha com spoilers, a partir daqui tem spoiler e tudo mais. E aí tem muita gente que fala, eu gosto de spoiler, pode dar. Tem gente que fala, pelo amor de Deus, não me dê spoiler. Tem gente que fala, spoiler não existe, spoiler existe. Então, começando com essa discussão. Eu fiz uma pergunta lá nos meus stories, como eu falei, a enquete, que era, existe spoiler de um livro velho? Que é o título que eu penso em manter esse vídeo aqui, né? E aí, eu tive 48 votos dizendo que sim, existe spoiler de um livro velho. Isso corresponde a 61% das pessoas que responderam. E 31 votos, ou 39% das pessoas, dizendo que não existe spoiler de um livro velho. Como assim? Qual é o argumento dessas pessoas? E se o livro foi lançado há 100 anos, não tem spoiler. E eu já estou falando com essa voz, com essa entonação, para você entender já, desde cara no começo do vídeo, qual é a minha opinião. Se eu não li, não interessa há quantos anos o livro existe, a série existe, o filme existe. Se eu não li e você me dá uma informação que eu não quero, para mim é spoiler, caralho. Mas você devia saber, mas eu não sei, foda-se. Ninguém leu tudo, ninguém viu tudo. Desce desse pedantismo seu de que, mas tem que saber, mas tem que conhecer. Você não leu Dom Casmurro? Você não leu o Grande Sertão Veredas? Não, tem gente que não leu. E que bom, porque a pessoa pode aproveitar essa experiência agora. Para de estragar a experiência dela dando spoiler, caralho, e deixa a pessoa ler. Então, já começo aqui dizendo, é claro que existe spoiler de um livro velho, de um filme velho. Não interessa. Se você não conhece a obra, para você ela é novidade, ela é nova. Não interessa se foi escrita há 200 anos. Foda-se. Se eu não conheço, para mim é novidade. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Claro que também eu notei um fenômeno interessante da maioria das pessoas que votaram lá na minha enquete dizendo que spoiler de livro velho não existe, a maioria dessas pessoas é mais velha. Os jovens, de maneira geral, votaram dizendo que existe sim. E aí é claro que a gente tem que pensar um pouco que essa questão de spoiler é uma questão mais recente na nossa cultura, né? Os jovens convivem com isso há muito tempo, porque eles têm pouco tempo de vida, né? Eles praticamente nasceram ouvindo falar em spoiler ou não spoiler, está muito presente na vida deles isso. Para nós, um pouco mais antigos, digamos assim, né? Eu que tenho aqui 19 anos,
Quando eu nasci, ninguém falava disso, né? Quando eu era adolescente, ninguém falava disso. O termo em si. Claro que alguém falava, nossa, não conta o final, senão vai estragar. Mas a ideia do termo spoiler, tão popularizado assim, acho que para os jovens faz um pouco mais de sentido. Então, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem essa coisa do jovem, na cultura na qual ele vive, hoje no mundo no qual ele vive, ele convive mais com essa ideia de spoiler do que as pessoas mais velhas. Mas sinto também que existe um pedantismo das pessoas mais velhas, de não existe spoiler de livro velho. No sentido de, você tinha que saber. E eu acho que ninguém tem que nada. Ninguém leu tudo na vida. Ninguém viu tudo na vida, né? Tem um monte de livro que eu não li. E tudo bem, que bom, porque eu tenho oportunidade de lê-los agora, sabe? Essa coisa de, ai, não existe livro. Ai, você não sabe? Ai, não quer spoiler. Ai, mas devia saber, porque esse livro existe há tanto tempo, você já devia ter lido. Então, não devia ter lido. Devia mesmo, tem livros que são maravilhosos, você devia ter lido, mas se você não leu, para de estragar a experiência do outro. Então, primeira coisa aqui. Quando a gente fala de filme, meu Deus do céu, né? Tem alguns filmes, inclusive, que eu amo e que é bem esse rolê. Se você sabe o final dele, acabou. O filme... Então, aí que tá. Não é que o filme acabou, mas você vai perder uma grande surpresa que as pessoas que fizeram o filme prepararam para você. O roteirista pensou em te surpreender, o diretor pensou em te surpreender, foi lá e montou um negócio para você saber daquilo só naquele momento. E se você sabe antes, sabe, se o cara quisesse que você soubesse antes, ele contava antes. Ele punha no trailer, caralho. Ele botava no título do filme, né? Olha lá no livro, Memórias de um Sargento de Milícias. O cara só vira sargento de milícias no fim do livro, mas ele já botou logo no começo, né? Tem até um monte de brincadeira com traduções que Portugal faz e que dão spoiler dos filmes no título ou dos livros no título, enfim, né? Então, para começo de conversa, eu lembro que quando saiu o filme O Sexto Sentido, cara, foi um sucesso, as pessoas falavam, não conte para ninguém o final, sai do cinema e não conta para ninguém. Eu acho que ainda não tinha esse termo spoiler, né? Mas O Sexto Sentido é um filme desses, é um filme que tem uma reviravolta, e a gente vai falar daqui a pouquinho de plot twist e de twist, né? E de plot. Tem uma reviravolta, tem uma sacada ali, que quando você percebe, você fala, ai, caralho, né? Fiz uma listinha de vários filmes desses, para você que gosta, filmes que têm plot twists sensacionais, além do Sexto Sentido, O Grande Truque, que é um dos meus filmes favoritos, eu acho incrível como esse filme é construído, né? O Clube da Luta, né? Inclusive li o livro também, do Chuck Palahniuk, acho que assim pronuncia. Clube da Luta é isso, ele é um filme, até você entender o rolê dele, ele é outro. E eu já vi Clube da Luta 1000 vezes, e a experiência de ver Clube da Luta, sabendo de tudo, é outra, né? Mas a experiência de ver Clube da Luta sem saber e de, meu Deus, descobrir aquilo é uma vez só, entendeu? Depois que você sabe, ela fica uma experiência muito legal de você ir vendo, nossa, tinha pistas aqui, aqui, ali, como que eu não percebi isso? Mas a experiência única e primeira, quando você é virgem de Clube da Luta, você nunca assistiu, não sabe o que esperar, e, meu Deus, se surpreende, cara, é uma vez só, sabe? Se a pessoa não viu, não vai estragar a experiência dela, deixa, você já teve a sua, deixa ela ter essa experiência. Ai, mas é um filme tão velho, já tinha que saber, não tinha que nada, ninguém tem que nada, porra, não é porque você assistiu que todo mundo tem que assistir, não é porque você leu que todo mundo tem que ter lido. Para de ser pedante, caralho, baixa esse nariz. Pelo amor de Deus, as pessoas têm outras coisas para fazer na vida, tá? Então, Sexto Sentido, Clube da Luta, O Grande Truque, os outros que eu amo, A Vila, são filmes que têm alguma coisa ali, né, que vai virar a história, falando aí em twist, em plot twist, enfim. O plot, em inglês, que a gente fala, é a trama, né? É a trama, é a história que vai ser contada, é o enredo. E twist é virada. Então, quando eu tenho um plot twist, eu tenho uma virada na trama. Você tá e isso é muito utilizado na literatura, nas narrativas de maneira geral, nas narrativas contadas na literatura, narrativas contadas no audiovisual, no cinema, em série, né? A trama tá seguindo ali um negócio, de repente ela vira. Você fala, nossa! E aí isso te surpreende. E quando um roteirista de um filme ou de uma série, ou um autor ou autora de literatura, coloca uma virada de trama, um plot twist, uma reviravolta, né? Ele está querendo te surpreender. E se você fica sabendo disso antes, percebe? Você está frustrando. Se o cara quisesse que você soubesse antes, ele contava antes, ele botava na primeira página. Outra coisa que me irrita é esse povo que fica falando,
Ah, eu tenho mania. Quando eu já fiz vídeo sobre isso no Instagram. Aí, quando eu pego o livro para ler, eu sempre vou na última página e leio a última página, ou leio a última linha. Aí, com essa palhaçada, se o autor quisesse que a última, que você lesse primeiro a última linha, ele punha ela primeiro. Quer dizer, a pessoa pensa, estrutura a sua narrativa, estrutura como é que vai contar a sua história, como é que vai colocar, como é que vai expressar suas ideias, e aí você vai lá e inverte o caralho da ordem. Para com essa patifaria. Ai, mas é uma mania. Para, é uma mania ridícula. É uma mania ridícula. Você está não respeitando a intenção do autor, caralho, da autora. Se a pessoa quis que aquela fosse a última, é a última, não é a primeira. Por que você vai ler primeiro? Inferno. Eu tenho um amigo, Léo Tonin, beijo pra você. Eu acho até mesmo que eu já falei sobre isso no vídeo do Instagram. O Léo tem essa mania ridícula. Sim, eu espero que tenha parado, né, Leonardo? Espero que tenha aprendido alguma coisa comigo em tantos anos de amizade, né, porra? Que a gente tem que evoluir nessa vida. Ele tinha essa mania ridícula de ver a última página do livro. E aí, um dia eu emprestei um livro para ele, que é O Vilarejo, do Rafael Montes. Aliás, fica a dica, é um livro massa de contos. Aparentemente, contos isolados, mas no fim todos se passam no mesmo vilarejo, você vai percebendo relações entre os personagens, enfim. E é um livro ilustrado, belíssimo. Só que, assim, lá no fim, praticamente na última página, tem uma ilustração que é muito um spoiler, né? É uma ilustração que entrega um negócio que você só... Quando você olha aquela imagem no fim, você fala, meu Deus, e aí você vai entender uns bagulho. Se você vir isso antes, vai estragar a sua experiência de leitura. E aí eu falei para ele, Léo, o negócio é o seguinte, eu vou te emprestar esse livro, mas você não pode olhar a última página, porque tem uma ilustração e vai estragar a surpresa. E aí eu lembro que eu emprestei o livro para ele, eu botei assim, na última página, um monte de clipes. Claro, eu falei, eu sei que você pode tirar, mas por favor não tire. E ele disse para mim que não tirou e que não se arrependeu, que foi muito legal ter tido essa surpresa no final. Eu, Juliana Palermo, mas aqui, antes, tá? Você tá falando só de enredo, só de plot twist. Calma, segura esse cu que eu vou chegar lá. Eu decidi que eu não queria ter spoilers mais na minha vida com Lost. Lost, você já deve ter ouvido falar. Eu era apaixonada por Lost, eu era alucinada por Lost. Ainda é uma das minhas séries favoritas. E Lost tinha essa coisa, né, que nem hoje que a gente tem tudo, né? Hoje, na verdade, os streamings estão fazendo isso, de soltar capítulo a capítulo. A gente não está acostumado, a gente gosta de pegar a temporada inteira e maratonar. Lost era um capítulo por semana, né? Inclusive, passava nos Estados Unidos e a Juilau, minha amiga, ela baixava dos Estados Unidos com legendagem, gente, pirataria, coisa horrorosa, né? Mas o estúdio tá milionário, né? Não fez diferença no bolso deles. Não chegava no Brasil. A gente assistia toda semana, era um encontro da semana, compromisso, ia na casa dela pra gente assistir Lost. Quando começou a segunda temporada, eu revi a primeira inteira. Quando começou a terceira, eu vi a primeira e a segunda inteira de novo para lembrar. Quando começou a quarta, eu vi a primeira, a segunda. E depois que terminou, eu já vi inteira mais umas 2, 3 vezes. Então, eu amava Lost. E Lost foi uma série que começou a mudar essa coisa da gente ter blogs falando sobre Lost, podcasts falando sobre Lost, saía muita coisa, tinha muito easter egg, né? Easter egg, que é ovo de Páscoa na tradução literal, mas easter eggs são pistas escondidas, né? E a gente ficava teorizando, e tinha grupos na internet para teorizar sobre isso. Lost era muito foda. E tinha um cara do Rio de Janeiro, Carlos Alexandre Monteiro, se eu não me engano, que fazia um podcast, chamava Lost in Lost, era um blog, e tinha um podcastzinho antes de ser moda podcast, que era um arquivinho de áudio que eu baixava, ouvia no meu MP3, plugava com cabinho P2 no meu casinho, e ia ouvindo quando eu dirigia para ir trabalhar, que era comentários sobre o episódio da semana. Eu ficava a semana esperando sair o negócio e tal. E ele dava spoilers. Ele falava coisas que iam acontecer, porque saía nas revistas, nos sites, tinha mil sites que pesquisavam sobre Lost, enfim. E ele dava spoilers pra gente. E eu sempre acompanhei. Eu assisti o episódio já sabendo o que ia acontecer. E aí eu lembro que na segunda temporada, tinha um episódio que tinha uma grande surpresa, assim, uma grande reviravolta, e eu estava ali assistindo, mas aí teve uma coisa que aconteceu no episódio que ele não tinha falado que ia acontecer. E eu me surpreendi. Eu não sabia disso. E foi tão legal a minha surpresa de... Gente, eu falei, nossa, mas seria muito mais legal eu assistir sem saber.
e ter essa surpresa sempre, porque Lost era uma série que trabalhava o tempo todo com essas coisas surpreendentes. A partir dali eu decidi, eu não vejo mais spoiler de nada. Não quero spoiler de série, de filme, de livro, nem nada. Eu, inclusive, quando vou ler um livro, de maneira geral, eu leio, assim, texto de quarta capa, né? Se o livro tem orelha, às vezes eu leio orelha, mas depende, eu não gosto de ter muita informação também, porque eu já vi casos de texto de quarta capa que destrói a experiência do livro, porque conta muita coisa que vai acontecer, né? Quando é um livro de vestibular, por exemplo, eu prefiro ir direto para a obra, ter a minha opinião sobre aquilo, a minha interpretação, e aí depois aí eu vou ler tudo que tem sobre ela, todas as análises críticas dos especialistas, enfim. Mas eu prefiro sempre ir para a obra sem saber de nada, né? Eu lembro também uma vez, quando eu assisti Prison Break, tô falando das 4 temporadas, né? Porque depois que voltou aí ficou meio que uma bosta. Mas eu tava assistindo a primeira temporada, e aí eu tava assistindo depois, já tinha tido as 4, já tinha sido um puta sucesso, mas eu não tinha visto. Ai, mas foda-se, eu não tinha visto. E eu tava assistindo. E aí eu contei para os alunos na sala, e um aluno chegou para mim e falou assim: ah, no final acontece tal, tal, tal coisa. Só que eu não acreditei. A sorte dele foi que eu não acreditei. Eu falei, ah, tá bom. Tipo, primeiro, porque não, isso não vai acontecer. Segundo, que não, ele não ia me contar o final, né? Eu tava na primeira temporada. E fui assistindo. Primeira, segunda, esqueci o que ele falou, porque eu não levei a sério. E no fim, quando eu cheguei no fim da 4ª temporada, caralho, ele tinha. Eu voltei puta. Falei, como que você me contou o final, seu filho da puta? Se eu tivesse acreditado em você, sabe? Então, assim, eu não gosto de spoiler de nada. Eu gosto de ser surpreendida. Ok, estamos falando principalmente de séries e filmes. Quando a gente fala de livro, é claro, é óbvio, eu trabalho com isso, eu não sou uma anta. Eu sei que um livro, quando a gente está falando principalmente de narrativa, né? Livros de romances, novelas, contos, narrativas, tá? Historinha. Essas narrativas, elas têm, de maneira geral, 2 grandes questões ali. Eu tenho o que a gente chama de conteúdo temático, né? O tema, do que ela trata, o enredo em si, a história em si, o que acontece no livro. E tem o conteúdo formal, tem os aspectos formais, como essa história é contada. A maioria das pessoas que defende a ideia de que não existe spoiler é a pessoa que está dizendo que mas o enredo não é a única coisa. O enredo não é tudo. É fato. O enredo não é tudo. O enredo não é a única coisa. Quando a gente analisa um livro, principalmente quando a gente está estudando ele para o vestibular, a gente vai prestar atenção nas questões formais. Qual é o foco narrativo e como isso muda a história? Quem está contando essa história? Se tem digressões, se a narrativa é linear ou se a narrativa é rompida, quebrada, se eu tenho múltiplos focos narrativos ou um só, se eu tenho indicação de tempo, se esse narrador é primeira pessoa ou é a terceira pessoa, ele é onisciente ou ele não é onisciente, né? Quais são as estruturas, qual é o estilo de linguagem utilizado, se ele vai brincar com a pontuação ou não vai, se é um Saramago da vida ou não é, se eu tenho muitas intertextualidades, referências a outros textos, como que é construída essa narrativa, é uma narrativa construída com suspense, não, são idas e vindas temporais, então assim, existe um monte de coisa que a gente observa com relação a como essa história é contada, os aspectos formais, a forma que essa história vai ser contada, na qual essa história vai ser contada, né? Então, é claro que não é só enredo. Eu tenho o enredo, que é a história em si, e eu tenho as questões formais, como que essa história está sendo contada. Ter uma informação sobre algo que acontece no enredo não tira a sua experiência de analisar esses outros aspectos. Tá, gente, tudo bem, mas tira daqui do enredo, entende? Eu acho que é isso, o autor, ele planeja o seu texto, né? Quando a gente pega, sei lá, vou falar do 9 Noites, que é o livro do Bernardo Carvalho, que teve na FUVEST até o ano passado, né? O Bernardo Carvalho tem o 9 Noites tem 2 narradores, certo? Uma narração é uma carta e a outra narração é uma narração, um outro narrador, num outro tempo, contando a história. A carta, se eu não me engano, são aí, eu não vou lembrar, mas sei lá, 9, 7, não sei, pedaços, né? Vem um pedaço da carta e aí vem a narração. Aí vem um pedaço da carta, aí vem o narrador, que é outro narrador, em outro tempo, e nananã. Se você juntar só os pedaços da carta e ler a carta inteira, você entende a história. Só que se o Bernardo Carvalho fizesse isso, não tem suspense construído. Então, ele dividiu para ele te dar as informações no momento em que ele queria que você as tivesse. Percebe?
Então, existe uma intenção quando a pessoa constrói uma narrativa, e isso é parte da forma que eu estou falando, né? De como colocar, como eu vou soltar as informações, de que maneira. Quando a gente lê Seminário dos Ratos, da Lígia Fagundes Telles, né? Ela vai construindo o suspense aos poucos, numa cena que a princípio parece nada, depois se repete um barulho, você fala, eita, o que está acontecendo? Quando vem a terceira vez, ele aumentou. Então, existe uma construção, né? E eu acho que quando a gente dá um spoiler, quando a gente quebra essa construção, a gente está desrespeitando, sabe? O que o autor planejou, ele preparou um caminho. Primeiro ele vai por aqui, sei lá, quando eu vou montar caça ao tesouro, que é uma coisa que eu adoro fazer no caso dos outros, né? Vou montar caça ao tesouro, então eu vou pensar, tá, então eu começo do fim para o começo. Então, no fim, o tesouro, tá, vai ser aqui esse celular. Mentira. Ele vai estar aqui, tá? Então eu tenho que escrever uma pista para eles chegarem aqui, tá? Para eles chegarem aqui na sala, eu tenho que fazer uma pista para que eles cheguem aqui na sala onde está o celular, beleza. Então, aí essa pista eu vou esconder na cozinha. Para eles irem para a cozinha, eu vou fazer uma pista aqui, então, que vai levá-los para a cozinha. E aí você tem que pensar retroativamente, né? Onde está o final e qual é o caminho que essas pessoas vão seguir. Então, eles vão sair daqui, vão chegar ali, daí essa pista vai levar a tal lugar, aí essa pista vai levar à cozinha, daí a pista da cozinha vai levar na sala, a pista da sala vai levar no celular. Então, tem todo um processo de construção. Se a pessoa vai lá e acha o celular primeiro, acabou, entende? Eu acho que é mais ou menos isso. Quando você dá spoilers, quando você dá informações que a pessoa não era para ela ter naquele momento, no começo da leitura, no começo de assistir um filme, você está estragando um caminho que o cara ficou muito tempo preparando, sabe? Tem uma série, minissérie, já indiquei para os meus alunos, maravilhosa, eu achei maravilhosa, chama-se Por Trás dos Seus Olhos, se eu não me engano, na Netflix, com a filha do Bono Vox do YouTube. Aliás, esses dias eu falei para os meus alunos, a filha do Bono, sabe o Bono? Ninguém sabia quem era o Bono Vox, gente. Vocalista do YouTube. O jovem não conhece, Bono Vox não conhece o YouTube, fiquei de cara, mas enfim. Ela é a protagonista da série, né? É uma minissérie, são 6 capítulos. E eu sou dessas. Eu adoro Agatha Christie, já tem vídeo sobre Agatha Christie aqui no canal, posso fazer mais se vocês quiserem, peçam. Eu adoro romance policial, essa leitura ativa que me faz ir buscando peças. Eu não vou ser enganada, não. Eu tô ligada. Não vem, não. Isso aqui, isso aqui tá muito na cara, não é? Então, eu vou lendo e tentando, né, adivinhar o que vai acontecer, enfim. Essa série é impossível você... Se você falar para mim, não, no terceiro episódio eu já sabia o que ia acontecer, você vai estar mentindo. Ou você viu alguma coisa. Se você não sabe nada sobre a série, você vai lá e dá play. Nem lê a sinopse da Netflix. Vai lá e dá play. E você chegar para mim e falar assim, no segundo, no terceiro episódio eu já sabia o que ia acontecer. É mentira. E por que é mentira? Porque não passa pela nossa cabeça que vai acontecer o que vai acontecer. Porque o roteirista ou a roteirista, agora eu não sei, não lembro se era homem ou mulher, só vai te dar as informações para você começar a suspeitar daquilo no momento em que ele quer. Então, tem um caminho muito bem construído. E eu acho primeiro, eu acho falta de respeito com quem pensou esse caminho, você atravessar esse caminho, e acho chato, tira a diversão, tira a surpresa que você pode ter de descobrir aquela coisa ou não, né? Deixa eu ver se eu já falei tudo que eu queria falar, que eu anotei aqui. E eu acho que tem um pouco disso, assim, fica essa ansiedade das pessoas. Eu quero saber o que vai acontecer. Lê, calma, acalma o furico. Senta sua bunda e lê. Eu tô assistindo uma série, mas será que ele vai morrer? Vou procurar no celular. Para, caralho! Assista! Aproveite a experiência. Sinta a ansiedade que está sendo criada ali, a tensão que está crescente, até o momento em que o roteirista, o autor, a autora, decidir te contar o que é para você saber. Aproveite a experiência. Eu acho que essa coisa, a gente fica assistindo vídeo na velocidade 1,5, a gente aumenta a velocidade de áudio no WhatsApp, a gente quer saber antes o que vai acontecer. Meu amor, na vida a gente não sabe. Você sabe o que vai acontecer na sua vida? Eu sei que eu vou morrer um dia, mas não sei nem quando é. Eu não sei. Eu tenho planos para hoje, sexta-feira, mas eu não tenho certeza se eles vão acontecer do jeito que eu imaginei. Na verdade, provavelmente eles nunca acontecem do jeito que a gente imagina. Então, sabe, é uma ansiedade, né? Medo de delírio em Brasília. Porque essa ansiedade, essa angústia, curte o rolê. E com relação aos livros, é isso. Para mim, é isso. Se eu não li, é spoiler, sim. Foda-se.
Ai, mas é só a narrativa. Tudo bem, tá estragando só a narrativa, não tá estragando o livro, porque ainda tem outras questões de forma, mas está estragando a parte do enredo, e é uma parte importante. Para de ser chato, deixa as pessoas terem a experiência delas. E você que gosta de spoiler, tenta se soltar um pouco. Para de querer ter controle, saber de tudo antes, até porque na vida a gente não sabe mesmo. Curte a experiência. O cara montou uma caça ao tesouro ali para você. O cara montou um caminho para você. Aproveita o caminho, passeia pelo caminho, se deixa levar, sabe? Para ter as informações necessárias nas horas necessárias, que o seu passeio vai ser muito mais agradável, né? Claro que existe aqui, eu preciso fazer esses parênteses com relação a livro de vestibular, né? De maneira geral, os vestibulandos têm muita dificuldade com um livro de vestibular, porque às vezes é uma linguagem muito antiga, ou porque ele não queria ler aquela merda, ele está lendo obrigado, na maioria das vezes e tal. Então, muita gente procura resumo antes, procura vídeos explicativos sobre o livro antes, né? Eu, de verdade, não recomendo essa prática, né? Eu sugiro que, mesmo sem saber nada sobre o livro, vai para o livro. Deixa o livro te dizer o que ele tem a te dizer. E aí, depois, você pode buscar todas essas informações. Ai, Ju, mas eu vou para o livro e eu não entendo nada. Então, vem ler comigo, amor. Vem ler comigo no meu método Bisturi. Eu leio para você e já vou te explicando. Se você não conhece o meu curso, o meu método Bisturi, te convido a conhecer aqui na legenda, conhecer o meu trabalho, entender como são esses meus cursos, porque do vestibular, das obras da FUVEST da Unicamp, é isso. Eu vou pegar o livro com você, primeira página, e começo. Bli, 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 bli. O que isso aqui quer dizer? Não sei o que. Ai, gente, lembra isso aqui? E a gente vai lendo inteiro e eu já vou te explicando enquanto a gente lê, né? Mas, por favor, evite ficar tendo informações antes. Vamos tentar aproveitar o caminho que os autores, as autoras, os roteiristas, as roteiristas prepararam para nós. Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu acho que eu falei tudo. Eu acho. É isso. Ai, não concordo com você. Tá bom. É seu direito. Só não dá spoiler desse vídeo. Brincadeira, tá? Acho que é só isso, mais uma vez, deixar claro que, ai, não é spoiler, porque o livro não é só o enredo. Tá bom, mas, porra, o enredo é bastante importante. Dentro de uma narrativa, é parte bastante importante. E, por favor, não me deem spoiler de nada, porque eu odeio spoiler. Eu quero descobrir por mim mesma. Eu prefiro poder viver a minha experiência de virgindade em relação a uma obra em paz, por favor. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Fui.